Olá pessoal, então vamos começar aí mais um vídeo. A gente vai resolver hoje os exercícios 45 e 46 da lista. Então para a gente começar aqui, primeiro eu vou abrir o Dev C++. Dev C++. Então a gente vai estar resolvendo ele em C. Eu já fiz esse exercício, o vídeo em Python, então quem quiser assistir também está livre. Ok? Então tá abrindo o Dev C e eu vou abrir também a lista de exercícios aqui. Então vamos lá, programação descomplicada.wordpress.com. Aí vão vir aqui material complementar e variáveis e expressões. O exercício 45 e 46. Vamos dar um zoom aqui. Ok? Então o que diz esse exercício 45? Faça um programa para converter uma letra maiúscula em letra minúscula. Use a tabela ASCII para resolver o problema. Certo? Então, vamos primeiro entender essa tabela ASCII aqui. Ó. Então, ASCII. Como eu já falei para vocês em sala de aula, mas é sempre bom relembrar a tabela ASCII. Deixa eu pegar uma legalzinha aqui. Tabela ASCII. Abrir uma nova guia. Ixi, essa daqui é pequenininha. Vamos nessa daqui, ó. Clicar nela para ela abrir. Então, vamos lá. A tabela ASCII tem que o número 65 é a letra A. E que o número 97 é A minúsculo. E ó, todos um alinhado com o outro. Então, na tabela ASCII, a gente tem uma diferença aí de 32 entre o minúsculo e o maiúsculo. Então, os minúsculos são 32 a mais do que os minúsculos. Desculpa, do que os maiúsculos. Certo? Então, galera, basicamente é uma conta aí ou de subtração ou de adição. Se eu quero transformar de maiúsculo para minúsculo, eu adiciono 32. De minúsculo para maiúsculo, eu subtraio 32. Ok? Então, essa daí é a tabela ASCII. Ela é importante que a gente tenha ao menos esse conhecimento básico dela. Da existência desse conhecimento básico. E agora nós vamos lá para programar essa brincadeira aqui. Ó. Vamos pedir um número, uma letra maiúscula, e vamos transformá-la em minúscula. Então, aqui, ó, file, source file. Aí eu já vou pedir aqui para salvar, save as. CUFS, eu vou criar aqui as pastinhas que eu não criei ainda, né? Que é vamos chamar de Python Brasil. E aqui dentro, nós vamos criar aqui, ó, exercícios sequenciais. E aqui eu vou colocar aqui, ó, xe_45.cpp. Beleza? E vamos salvar isso. Então vamos começar. Nosso código básico em C include stdio.h. Outro também muito utilizado é esse aqui, ó, include stdlib.h. São dois aí bem utilizados. Se você quiser já também colocar como padrão aí, ó, include math.h. Só que o math nós não vamos utilizá-lo agora, então pode deixar para lá. Deixa esses dois aqui, esses dois são bem utilizados aí, a gente pode precisar deles a qualquer momento. Então, int main, certo? Aqui nós temos então o corpo na nossa função principal, aquela que vai ser executada. E aí a gente vai dar um print aqui, ó, printf, e vai pedir para o usuário digitar um caractere. Então, digite um caractere maiúsculo, certo? 2 pontos, espaço. E sempre colocando nosso ponto e vírgula aqui, ó. Depois disso, nós vamos fazer o scanf para poder pegar isso. Scanf. E aí nós vamos falar aqui que é porcentagem C de caractere. E aqui nós vamos ter que colocar uma variável. Então vamos criar essa variável aqui em cima, que eu vou chamar ela de letra maiúscula. Então posso chamá-la de LM. Então char
LM, ponto e vírgula, ok? E aqui eu vou estar passando, então, o endereço de LM, com esse Ezinho comercial, que a gente não pode esquecer dele, tá? Isso aqui eu vou explicar melhor lá no final, mas a gente tem que aceitar, nesse momento, que eu preciso dele aqui. Tá, feito isso, eu vou mostrar uma coisa para vocês que não precisaria nesse primeiro scanf, mas que é importante nos próximos scanfs que vocês forem fazer com porcentagem C, porque pode dar um probleminha de buffer. Em outro momento eu explico esse probleminha com mais detalhe para vocês. Mas é interessante vocês fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, fflush. E aqui dentro, stdin. E ponto e vírgula. Certo? Então, faço isso daqui, que isso aqui vai limpar o buffer e vai evitar alguma série de erros que pode dar aqui no scanf quando está trabalhando com porcentagem C. Tá, feito isso, agora eu tenho um valor armazenado aqui nesse LM e eu preciso converter ele de maiúsculo para minúsculo. Lembrando que de maiúsculo para minúsculo tem uma diferença de 32. Em C, isso é uma coisa muito simples, porque o tipo char ele é entendido como um tipo de inteiro menor. Ou seja, um inteiro ele aguenta aí números de 0 até não sei quantos bilhões. Já o char ele caberia de 0 a não sei quantos milhões. Um exemplo, certo? Então isso só está ligado ao espaço que é alocado em memória. Mas para a linguagem C, o char ele é muito parecido com o inteiro. E a gente pode fazer operações matemáticas sobre ele. Então eu vou dizer que LM mais 32, ponto e vírgula, é o resultado da letra minúscula, certo? Então vou colocar aqui, ó, letra minúscula. Então, a letra maiúscula mais 32 vai ser igual à minha letra minúscula. Feito isso, eu posso vir aqui e dar um print, dizendo assim, ó, sua letra em minúsculo é, dois pontos, porcentagem C, vírgula, LM. Certo? Agora eu vou salvar isso daqui. A gente tem que colocar um ponto e vírgula, um return 0, ponto e vírgula, salvei novamente. Agora vamos executar. Então, só clicar aqui, ó, compile and run. Ele vai compilar. Se tiver algum erro, ele vai falar pra gente, ó. Vamos ver qual é o erro aqui, ó. Print é printf. Eu sempre esqueço desse negócio aqui, por estar programando também em Python. Então vamos lá. Mais uma vez. Agora eu vou digitar uma letra em maiúsculo. Então eu vou digitar B de Brasil. A sua letra em minúsculo é B, viu? Nosso programa está prontinho e funcionando. Então, galera, quem quiser dar uma olhadinha na videoaula de Python, vocês vão ver que tem uma diferença. E aqui é muito, muito, muito mais simples fazer essa conversão. Lá você tem que usar uma função. Aqui você só usa matemática. Tá bom? Agora vamos aí para o exercício 46. Então, vou abrir aqui, Source File. Já vou pedir para salvar. Então, vou clicar aqui, ó. E já edito de 45 para 46. E vou clicar em salvar. Beleza? Já vou copiar essa parte aqui, ó, para facilitar e diminuir o tempo do vídeo. Mas é importante que vocês sempre façam ela para vocês se acostumarem. Eu já tenho aí mais de 10 anos que eu faço isso, então na minha cabeça está mais que gravado, marcado, cravado. Na de vocês é bom vocês sempre estarem repetindo, ok? Então vamos lá. Esses 46, ele fala o seguinte: faça um programa que leia um número inteiro positivo de 3 dígitos. Ele pode estar entre 100 a 999. E gerar outro número que seja o inverso desse número lido. Interessante notar que em C, strings são difíceis de manipular a um primeiro instante. Em Python já é mais fácil. Então, talvez as pessoas que vão fazer isso em Python tentem resolver isso por string.
Talvez algumas pessoas em C também tentem resolver isso por string, mas não é a proposta aqui. A proposta é resolver isso matematicamente, ok? Então, a gente vai ler um número inteiro e vai matematicamente inverter ele. E para a gente poder entender a teoria disso, eu vou pegar aqui o Paint para que a gente possa ver os cálculos, né? Então vamos usar aquele número 123 ali, deixa eu só alterar o tamanho, pegar aqui o lápis, opa, lápis fino. E a gente vai fazer assim, ó, 123. E aí nós temos que separar o 3, o 2 e o 1 como números distintos, sem estar unidos ali. Então para isso eu vou usar a divisão por 10. É um raciocínio que eu queria que vocês chegassem sozinhos. Mas quem ainda não chegou, então está aqui o raciocínio para vocês. Então quando eu divido por 10, eu vou sempre obter os mesmos números, mas de uma forma diferente. Porque se eu dividir 123 por 10, eu vou ter 12,3. Mas veja, eu não mudei nenhum número. Se eu dividisse por 8, por algum outro número, não daria a mesma coisa. Certo? Se eu dividisse por 20, não daria o mesmo número 12,3. Percebam que a característica continua a mesma. Vou mostrar aqui na calculadora que eu acho que fica mais fácil de vocês poderem ver. Ó. 123 dividido por 10. Olha lá, fica 12,3, mas a característica fica a mesma. Se eu fizesse 123 dividido por 20, ela fica 6,15. Não é a mesma característica. Então, esse raciocínio que eu queria que vocês chegassem, que vocês têm que manter essa mesma característica do número. Aí, temos que entender outra coisa. Para a gente é muito fácil falar que isso aqui daria 12 com o resto 3. Mas, na verdade, aqui nós temos duas operações, não temos apenas uma operação. Nós temos uma operação de divisão inteira e uma operação de resto da divisão inteira, certo? Então, isso daqui vai dar 12 e 3. Esta foi uma operação e esta foi outra operação matemática. Como a gente viu isso sendo como se fosse uma única operação de divisão na nossa infância, lá na quarta série, a gente acaba não deduzindo que são duas operações. E a gente continua agora. Este resultado, 12, ainda não dá para inverter ele. Eu vou ter que trabalhar com ele ainda. Mas a minha unidade já foi separada. Agora eu vou dividir por 10 de novo. E eu vou ter que aqui é 1 e aqui é 2. Certo? Agora eu separei todo mundo. E para isso eu fiz quatro operações. 2 de divisão inteira e 2 de resto da divisão inteira. Beleza? Então é isso daqui que a gente vai executar aqui no nosso programinha. Então vamos lá. A primeira coisa é pedir o número. Então, print f, por favor, digite um número. Sem acento, né? Porque C não funciona bem com acento. E aqui um ponto e vírgula. Aí nós vamos vir aqui em cima e vamos criar esse número, né? Então, int num. Beleza? E vamos precisar de algumas outras variáveis. Então, já vou falar elas aqui agora. Eu vou chamar esse daqui, ó, produto inteiro da divisão. Então, vou chamar de PID, certo? Esse daqui eu vou chamar de unid, que é a minha unidade. A dezena e a cent de centena, certo? Então, nós temos os 4 números gerados aqui. Eu tenho variáveis para eles. E o primeiro número, que é o número dado pelo usuário. Então, vamos lá. Scanf, para que a gente possa pegar o teclado. Porcentagem T, vírgula, endereço de quem? Endereço de num, para que eu possa pegar o num do teclado. Agora é só fazer as operações matemáticas. Por definição, na linguagem C, quando eu faço uma divisão entre dois números inteiros, esse resultado vai ser inteiro. Outras linguagens, como Python, não é assim. Eu tenho um símbolo para cada tipo de divisão. Eu tenho um símbolo para a divisão inteira, um símbolo para a divisão comum e um símbolo para o resto da divisão.
Aqui na linguagem C, não. O símbolo de divisão é único, que é o barra. E se eu usar ele com dois operandos inteiros, a divisão vai ser inteira. Beleza? Então eu vou dizer agora que eu vou fazer essa parte aqui, ó, que é o produto inteiro da divisão. Então, PID, ele vai ser igual a num, certo? Dividido por 10, ponto e vírgula. Já resolvi esse primeiro aqui, ó, que é o meu num, esse é o meu num, dividido aqui por 10, certo? Que vai dar o resultado de 12. Então, vamos voltar aqui. E agora eu vou fazer a minha unid. Então, unid é igual a num porcentagem 10. Porcentagem significa resto da divisão. Eu estou pegando essa parte aqui, ó, 3. Beleza? Então, vamos voltar aqui. E agora a gente vai calcular a dezena e a centena. Então, a dezena ela é igual ao PID, resto da divisão por 10, ponto e vírgula. Vamos ver se é isso mesmo, ó. A minha dezena é o PID, resto da divisão por 10. Então, voltando lá. E a minha centena é igual ao PID, divisão inteira por 10. Agora eu vou dar um print para ver se isso tudo está funcionando bonitinho. Então, printf, aí eu vou dizer aqui, ó, porcentagem D, espaço, porcentagem D, espaço, porcentagem D, espaço, porcentagem D. Aí aqui eu vou falar que é o PID, o primeiro, depois o NID, depois dezena, depois a centena, ponto e vírgula, e aquele famoso return 0, ponto e vírgula, certo? Vamos executar e ver se até aqui ele funcionou bem. Opa, tá faltando alguma coisa aqui, ó, uma vírgula que eu esqueci de digitar. Ctrl S para salvar. Executando, eu vou digitar o número 123. Ó. O que aconteceu? O 12 é o PID. Lembram? O 3 que é o NID, 2 que é a dezena e 1 que é o cent, que é a centena. Então tá tudo certo. Agora só falta reformatar isso daqui para ficar legal. E gerar um único número inteiro. Então eu vou chamar ele de NI, número invertido. Número invertido ele é igual a unidade vezes 100, porque agora a minha unidade vira a minha centena. A minha dezena continua sendo dezena. Opa. Mais a minha dezena vezes 10, que ela continua sendo isso aí. Mais a minha centena, que agora ela é, ela é unidade. Uma vez feito isso, eu vou fazer um printf e vou dizer assim, o número invertido é 2 pontos, porcentagem D, e aqui vírgula, vou colocar NI, e um ponto e vírgula no final, certo? Esse daqui então é todo o nosso programa. Vou pedir para rodar, e agora eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3. O número invertido é 321. Filé, nosso programa agora está funcionando com todos os requisitos que tinha no exercício. Então, pessoal, ficou a resolução dos exercícios 45 e 46. O 47 é muito parecido com o 46, então tentem dar uma olhada nesse 46, certo? E entender ele bem, e na hora de fazer o 47, tentem fazer sem olhar o 46. Na hora que vocês decidirem, falar assim, agora eu vou fazer o 47. Para e não olhe para o 46. Tentem forçar a mente de vocês, que isso ajuda no aprendizado. E no 45, como eu já disse, tentem fazer agora de minúsculo para maiúsculo. É muito simples, é só vocês inverterem o sinal, mudar as frases e coisas do tipo. Mas tentem fazer da mesma forma que o 47 vocês vão fazer, sem olhar, só pensando, raciocinando. Então, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês aí.